Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Kate e este é o canal Tecendo uma Tese. E se você gosta de desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento pessoal, fique aqui, esse é o seu lugar. Bom, hoje na série O que não esperar do seu orientador, nós vamos tratar sobre um tema muito importante e muito recorrente na academia, que é esperar que o seu orientador cuide dos seus prazos e das suas deadlines. Bom, por que você não pode esperar isso, né? Na verdade, isso está relacionado à sua experiência como a pós-graduação como um todo, e não à sua relação com o seu orientador. Existem dois momentos em uma pós-graduação, em um mestrado ou em um doutorado. O primeiro momento é o momento de você fazer as disciplinas, de você participar das atividades do programa de pós-graduação ao qual você pertence. O segundo momento é a tua relação com a confecção, o trabalho que eu costumo dizer que é quase artesanal de compor uma pesquisa de mestrado ou de doutoramento, o que resultará ao final numa dissertação ou numa tese. E o teu orientador, ele será um agente, ele será alguém que irá tanto revisar e discutir, debater as suas ideias, quanto sugerir caminhos que você percorra para que o seu argumento fique melhor embasado. Sendo assim, não cabe a ele te orientar quanto aos prazos, quanto ao regimento do programa, não cabe a ele te lembrar das suas obrigações em termos de relacionamento com o programa. Percebe que são duas coisas diferentes? Há a tua relação com o teu orientador e tem a tua relação com o programa. E ambas as coisas não podem se misturar, né? Claro que elas são interdependentes, ou seja, elas se conectam de alguma maneira, elas têm um link de alguma maneira, mas elas não são totalmente a mesma coisa. Entende o que eu quero dizer? Tá, Catarina, mas então, se não é meu orientador que me lembra, quem me lembra dessas coisas? E como eu posso fazer para me organizar? Bom, aí você tem algumas alternativas, né? A primeira é que isso a partir da sua graduação, tá? Não é só no mestrado, não é só no doutorado que é esperado isso de você enquanto habilidade pessoal. É esperado numa graduação, no mestrado ou no doutorado que você já tenha a habilidade de gerir a própria vida. O que eu quero dizer com isso? Que você tem a habilidade de relacionar a sua vida pessoal com a sua vida acadêmica e, em alguns casos, claro, que é muito comum no Brasil essa dinâmica, a sua vida acadêmica com a sua vida profissional, a sua vida no trabalho. Ou seja, teu orientador, ele não é um gestor da sua vida pessoal, ele ajuda, ele é um gestor indiretamente da sua tese ou da sua dissertação. Porque pesquisa, isso é uma coisa que eu já desde a graduação falo para os meus alunos, para as minhas alunas, ela tem uma parte poética, um trabalho autoral, sem grandes romantizações, claro, mas ela tem uma parte que é o protagonismo do pesquisador, em relação a algumas escolhas de como redigir, se eu vou redigir em primeira pessoa, em terceira pessoa, na voz passiva, em como na escolha de autores, claro que o orientador vai te ajudar nessa parte, mas ele não será o determinante também. Então, é esperado que você tenha uma certa autonomia a partir do ensino superior, tá bom? Então, essa autonomia quanto a prazos, quanto a eventos que venham a ter no programa, ela deve partir de você e não do teu orientador, tá? E uma coisa que eu sempre costumo falar é, primeiro, faz um planner, entendeu? Faz um planejamento. Se você quer que eu faça um vídeo sobre como se organizar, como organizar a rotina, como usar um planner, deixe os seus comentários abaixo que eu farei um outro vídeo explicando. Mas você tem hoje inúmeras opções, né, no nível pessoal, tá? Desde fazer uma agenda, utilizar um planner, utilizar o Google Agenda, que é uma ótima ferramenta que tem alarme, que ajuda você a lembrar, não perder prazos, porque esse é um assunto muito sério. Na pós-graduação, perder o prazo
dependendo do prazo que você perder, você perde a sua tese inteira, você perde o seu vínculo com o programa e dependendo do caso não tem volta, a pessoa tem que esperar até outro ano para fazer o reingresso. Então esse é um tema muito sério e que eu vejo muita pessoa não se atentar para ele, porque realmente e esperar isso do orientador, o que é mais complicado ainda. Então o orientador ele não vai estar a par desses prazos, ele não vai, não é da demanda dele, não é da alçada dele, né? Mas de quem que é a alçada além de mim? Essa é a pergunta, né? É da secretaria do programa. É obrigação do programa ou do site do programa, dependendo, porque tem programa que manda e-mail interno e tem programa que tem um site com todos os comunicados, né? Esses são os modelos que eu costumeiramente vejo como os programas de pós-graduação se organizam. Então, assim, é dever do programa te mandar um e-mail com o calendário do semestre letivo, né? Ou então ele vai colocar nesse site esse tipo de comunicado, tá? A secretária do programa, ela não vai te ligar, ela não vai te mandar e-mail pontualmente te lembrando, porque ela é secretária do programa, ela não é a sua secretária. Existe uma diferença bem significativa em relação a isso, e o que eu vejo é que alguns pós-graduandos, algumas pós-graduandas, elas se confundem, né? Elas têm uma distorção cognitiva em relação a isso. A secretária não é sua, ela é do programa. O papel da secretária é gerir, é fazer com que esse programa funcione em termos de prazos, protocolos, burocracias, tá? Então, assim, se você esquecer de fazer a tua matrícula, a secretária não vai te lembrar, entendeu? E isso é uma coisa que eu vejo, às vezes, aluno reclamar. Isso, assim, até abrir o coração da Kátia, né? Eu lembro quando eu era representante discente do meu programa, que muito aluno me procurava para que eu desse informações que a secretaria dava, sendo que também não era meu papel dessa informação. O representante discente, ele é aquele, ela é aquela que vai fazer uma mediação entre os discentes e os docentes no todo o seu programa. Então, mudança de regimento, mudança de norma, implementar algum projeto é função do representante, da representante discente. Não é função da representante ser a sua secretária também, entendeu? Então, é uma questão assim, né, você bem adorniano agora, de não delegar a sua vida para o outro. É se responsabilizar pela sua vida, em especial o alerta que fica desse vídeo é a sua vida acadêmica. Então sim, a secretaria vai te mandar um e-mail com um calendário, dizendo a partir de que data, geralmente é por sistema hoje, a matrícula, pegando um exemplo de data, de prazo, né? Geralmente é por sistema a matrícula, né? Da maioria dos programas. E aí você vai entrar no sistema e dar baixa, pedir sua rematrícula, pedir a sua matrícula em disciplina. Ou então, o prazo de defesa, de depósito para a defesa da sua tese ou dissertação. Não é a tua orientadora que te lembra. Tua orientadora, inclusive, às vezes vai olhar para você, teu orientador, vai falar assim, quanto tempo você tem? E isso é você que vai saber, porque ela não vai falar para você, você tem mais tanto tempo. É você que gere os seus prazos, tá? O interesse e o nome que vai estar nessa pesquisa é o seu. Então, assim, não espere isso e não culpe eles por isso, porque eu já vi, assim, 50% de alunos e alunas que eu já conversei como RD, representante discente, cobrava o orientador por essa questão, tá? Então, teu orientador não vai te lembrar de prazo, o mesmo quanto a burocracia do programa. O que eu indico é assim, entrou no programa, no primeiro dia que você entrou, você vai imprimir o edital do programa e ler. Mas você vai ler como se você estivesse lendo uma doutrina jurídica. Você vai ler, interpretar, tirar suas dúvidas com a secretaria e seguir à risca esse edital. Se você não seguir à risca esse edital, há uma grande chance de você se prejudicar ao longo do seu mestrado e do seu doutorado. Com prazos, com comitê de ética, com prazos para matrícula, para depósito, para qualificação, para depósito, para defesa, que são os principais prazos
que o programa dá. Mesmo prazos para entrega de relatório de bolsa, uma coisa que você vai precisar ficar atento, ninguém vai te lembrar. E se você não entregar esse relatório, você perde a sua bolsa de estudos. Então, assim, você vê que as consequências são bem negativas, né, caso você perca. Então, assim, gente, nos vídeos anteriores eu falei de aspectos mais afetivos, relacionais, e agora eu estou entrando em aspectos mais técnicos mesmo, tá? Esse aspecto, a agenda do seu relacionamento com a pós-graduação, ela é sua, tá? Então, assim, se organize para tal. O que eu indico, principalmente quanto a prazos, é você pensar o quanto da minha semana, da rotina da minha semana, eu vou poder dedicar ao meu mestrado, ao meu doutorado, porque demanda. Eu tenho uma rotina aí de estudos, de escrita, de entrevista, em média, né, que ela varia. Tem semana que ela é variável a minha rotina, mas tem semanas que eu me dedico 20 horas, tem semana que eu me dedico 40 horas, já chegou perto de prazo de qualificação de ter semana de eu me dedicar 60 horas, sem brincadeira. Então, assim, é uma coisa que realmente você precisa estar atento, você precisa se trabalhar em relação a isso, tá? E nada nem ninguém vai te cobrar de prazo nesse programa. Muito pelo contrário. E assim, dúvidas quanto a bolsa, quanto a prazos, secretaria do programa, entendeu? Ah, mas a secretária do programa me trata mal. Você fala bom dia para ela? Você é gentil com ela ou você coisifica ela? Você chega, não sabe nem o nome da secretária, chega lá, né, já despejando a burocracia em cima dela. Então, assim, vocês dão bom dia, vocês falam o nome, chamam a secretária pelo nome, perguntam se está tudo bem. Não precisa ser amigo da secretária, mas tratá-la de forma gentil, de forma cordial. Isso ajuda muito com que a pessoa seja educada e te dê uma informação. Se você não entendeu, você pode repetir, pode me explicar melhor, não entendi. Então, assim, use a comunicação a seu favor. Eu vejo que as pessoas vão para a pós-graduação muito despreparadas em relação à sua autonomia pessoal hoje. E, assim, todo mundo tem o poder de ter autonomia. Isso é algo, autonomia é um comportamento. Ninguém nasce autônomo com comportamento autonomia, né? Então, o que acontece? Claro que perante a lei nós nascemos sujeitos livres, né? A partir do momento da modernidade a gente nasce. Mas o que eu quero dizer é assim, autonomia é um comportamento treinável. Você pode desenvolver. Muitas vezes na sua história de vida, e eu não estou criticando quem não tem, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes você não foi incentivada a gerir a própria vida, né? Muitas vezes você teve uma educação muito cordial, uma educação que as pessoas eram muito protecionistas com você, e isso vai te fazer sofrer bastante no mestrado e no doutorado, muito. Porque quem cobra, quem lembra de orientação é você, não é teu orientador também. Então, o que acontece, né? Muita gente sofre por isso, às vezes veio de uma educação que as figuras responsáveis protegeram muito, que teve uma redoma em volta, né? A escola, as figuras de cuidado, entre outras pessoas que esse sujeito, essa pessoa se relacionava, e aí chega na pós-graduação, é outro mundo, cada um por si, entendeu? E aí é onde a pessoa sofre. Outra coisa que ajuda bastante são os grupos de WhatsApp, a lembrar os prazos, né? Então, muitas vezes eu tenho o grupo do meu programa no meu WhatsApp e eu tenho o grupo geral da pós-graduação do Instituto de Psicologia da USP. E esses grupos, eles vão lembrando a gente também, porque tá todo mundo no mesmo barco, então tem aluno, alune que posta, né? Olha, gente, atenção, primeiro dia para fazer a rematrícula, último dia para fazer a rematrícula, e assim por diante. Então, você tem aí ferramentas e mecanismos para se autogerir. Esse de grupos de WhatsApp, inclusive, é uma gestão da vida coletiva, porque são alunos que têm esse altruísmo de lembrar outros alunos. E é isso, né? Se trabalhe enquanto sujeito protagonista da sua vida na pós, porque ninguém vai se responsabilizar por você, tá bom?
Bom, eu fico por aqui hoje. Um forte abraço. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa proposta do canal, deixe seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrita, se inscreva. Assim você poderá receber em primeira mão os conteúdos desse canal também. Você terá uma relação muito mais próxima comigo, tá bom? Se você está na pós-graduação, pretende entrar na pós-graduação ou está passando por alguma coisa com o seu orientador, orientadora, deixa aqui nos comentários. Terei o maior prazer em interagir com você. Deixe nos comentários também, porque assim chega até outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você. O YouTube entende que esse vídeo é relevante o suficiente para encaminhar para outras pessoas, tá ok? E um forte abraço e até a próxima semana com mais um vídeo da série O que não esperar do seu orientador.